Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente conversou sobre muita coisa, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá certo? Vamos falar então ainda do assunto contra-reforma, que é o tema do programa de hoje. Bom, dá tempo de você mandar o seu telefonema ou seu e-mail, manda rapidinho, quem sabe a gente consegue falar nesse bloco ainda sobre a sua dúvida. Mas falando sobre a contra-reforma, nós falamos bastante sobre o Concílio de Trento, que foi o concílio que iniciou em 1545, onde o Papa Paulo III já estava estabelecido e já tinha resolvido o problema, então, dos antipapas. Já era um Papa legítimo da Igreja Católica e conduziu o início do Concílio de Trento, mas não foi o único Papa, não. Outros Papas passaram por ele nos 18 anos que aconteceu esse Concílio de Trento. Aliás, o Concílio de Trento ele foi o 19º concílio ecumênico da história da Igreja Católica. Bom, esse concílio tão importante, nós já falamos dos sacramentos, da transubstanciação, a instituição dos seminários, entre outras coisas. Mas não foi só dentro do Concílio Vaticano que a Igreja viu as mudanças. Fora do concílio, né, Padre Guido, outras coisas aconteceram também para reafirmar a contra-reforma católica, especialmente, aliás, algumas dessas ordens religiosas que eu ia dizer, nasceram até antes do Concílio de Trento, ou seja, especialmente o nascimento de algumas ordens religiosas. Padre Guido, foi um tempo, uma primavera, vamos dizer assim, de vocações na igreja e de carismas também. Exato, a igreja sentiu a necessidade de lavar o rosto, digamos assim, apresentar-se um pouco diferente, bem mais séria e com aquela garra de tocar para frente a sua missão. Exatamente na época do Concílio de Trento, nós notamos o nascimento da ordem da chamada Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, né, que encontrou pleno apoio, né, no Concílio de Trento, sobretudo diante do carisma das missões. Nasceu também a congregação religiosa feminina das Irmãs da Caridade, né, dedicada, como diz a mesma palavra, ao bem do próximo, especialmente o próximo mais necessitado. Nasceram os padres capuchinos, aí, boa bela a colocação. O Santo Francisco, o fundador, no ano 1200, havia fundado a ordem que pegou o nome dele, franciscano. Então já existiam os franciscanos, exato, fique bem claro, nessa época já existiam. 300 anos. Certo. Agora, durante o Concílio de Trento, aconteceu que alguém quis reviver, digamos assim, o espírito franciscano conforme a origem. E aí nasceu uma ramificação da família franciscana e nasceram os padres chamados capuchinos, porque usam aquele capuz que cobre a cabeça. Mais tarde, mais uma outra família franciscana criou um caminho sempre com o mesmo carisma, mas adaptado mais à vida mais moderna. Nasceram os padres chamados conventuais. E as três famílias franciscanas, isto é, os capuchinos, conventuais e franciscanos, continuam oferecendo à igreja de hoje, de todos os tempos, grandes frutos de santidade. Agora, o senhor falou, talvez, da ordem religiosa que mais é associada à contra-reforma, que é a Companhia de Jesus, também conhecido como os jesuítas, né? A gente sempre lembra. O Papa Francisco é o primeiro Papa da história da Igreja Católica que é jesuíta. Nunca houve na história da Igreja outro Papa jesuíta. Ele é o primeiro. Certamente a história dos jesuítas merecia um programa inteiro. É muito grande a história, é belíssima a história, cheia de perseguições, capítulos. É muito interessante a história dos jesuítas. Agora, para que ficar bem claro, para a gente fazer aqui a nossa relação com a Contra-Reforma. Os jesuítas, Santo Inácio de Loyola, ele fundou a congregação, o início da congregação começou em 1534. Inácio de Loyola e alguns outros estudantes e professores da Universidade de Paris, entre essas pessoas, mais ou menos eram 7 pessoas, entre essas pessoas, além de Santo Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Pedro Canísio, Pedro Fabro, que também são beatos da igreja, eles iniciaram então essa Companhia de Jesus. Santo Inácio era soldado, se feriu na guerra, começou a ler o livro das histórias de santos e resolveu se converter. Aí, né, Padre Guido, essa primeira comunidade ali, que eram pessoas cultas, todos envolvidos ali na faculdade de Paris,
mal sabia que aquele pequeno nicho iria atingir o mundo inteiro, né, Padre Guido? Porque Perfeito. a partir daí a Contra-Reforma aconteceu também no campo da missão. Sim, e não esqueçamos que o nome que Inácio de Loyola, o fundador, quis dar para a sua ordem foi um nome militar. Certo. Bom, ele, na vida dele, já tinha sido militar por muitos anos. Aliás, digamos a verdade, aspirava até a ser um herói nacional, né? E aconteceu que foi ferido numa perna, ficou muito tempo no hospital e, para enganar o tempo, as freiras do hospital lhe entregaram alguns livros e aí começou a conversão deste homem, né? Mas quando instituiu, logo em seguida, a ordem dos jesuítas, quis dar uma impostação, especialmente a respeito da obediência, tipicamente militar. E o nome que ele escolheu é Companhia de Jesus. Nós chamamos hoje de jesuítas. Eric, vamos dizer, temos o nosso Papa de hoje, que é desta ordem, e não esqueça, meus amigos, o nosso Padre Eduardo, o fundador, iniciador desta obra, também ele pertence à ordem da Companhia de Jesus. Que também viveu sua vida missionária, deixando seu país, ele é norte-americano, veio para o Brasil como missionário e está até hoje aqui conosco. Exato, porque os jesuítas, além dos votos de pobreza, castidade e obediência, eles têm um quarto voto, que é exatamente a vida missionária. Bom, em 1534, iniciou então essa conversa entre esses 7 jovens que depois vieram a iniciar a Companhia de Jesus. Mas poucos anos depois, ou seja, em 1540, né, justamente o Papa Paulo III, já oficializou e iniciou, então, esse trabalho da aprovação da Companhia de Jesus, aprovou a Companhia de Jesus, e a partir daí, Santo Inácio de Loyola, que ainda não era santo, estava vivendo sua santidade, a igreja reconheceu como de todo mundo após a sua morte, ele mandou seus missionários para o mundo inteiro. Sim. E isso, Padre Guido, aquele espírito do Concílio de Trento, aquela ideia de reafirmar os valores católicos, dos sacramentos, do valor da missa e tudo mais, esses padres, especialmente os jesuítas, eles levaram de maneira prática a esses países. Sim. A gente pode dizer que a Contra-Reforma aconteceu na prática também com a ação dos jesuítas? Sim. Aliás, a contribuição que estes padres deram para uma reviravolta, digamos assim, até na afirmação doutrinal da igreja foi extraordinária. Gente, falamos semana passada, mas vale a pena repetir, um destes cofundadores é Francisco Xavier, por exemplo, grande missionário na Índia, no Japão, não chegou a entrar na China, onde ele queria, né? Onde ele queria também. Mas ele chegou a mandar uma carta para o Inácio de Loyola, né? Dizendo, pelo amor de Deus, me mande mais padres, porque no final do dia eu não consigo mais levantar o meu braço direito diante de centenas e centenas de batizados que eu realizo todos os dias. Olha só.